Salve, salve galera ligada na Motorsport TV no YouTube. Tá começando o Estúdio Motorsport, parceria com a Porsche Cup na celebração dos 20 anos da categoria. Estou aqui, Felipe Mota, apresentador da ESPN. Salve, Felipe, tudo bom? Fala, tudo bem? Você me disse que havia um cara importante aqui. Eu falei, não, importante não, é o mestre. Não dá, né? É o mestre. Inclusive, já bota na tela aberta aí, Jeff, porque olha só quem é o nosso convidado. É o mestre dos mestres, ninguém mais. Mestre de nada, mestre de nada. Só o mais velho. Pelo só. menos a gente é. Nosso exemplo maior, mas Regi, muito obrigado por ter vindo aqui. Imagina. É uma honra aqui ter você com a gente no estúdio para esse bate-papo. É um prazer, eu estou vendo assim, fazer um estúdio para fazer ao vivo dentro do autódromo é uma coisa assim que você vê isso o quê? Num nível de Fórmula 1, né, Felipe? Então, parabéns, assim, muito legal. Obrigado. Como o senhor está muito animado, vou lhe dar a honra de fazer a primeira pergunta. A gente está celebrando os 20 anos da Porsche Cup. Claro, uma categoria que tem a mão do Denner Pires. Você conhece automobilismo há muitos anos. É difícil fazer o que o Denner faz. Eu queria que você falasse da Porsche Cup e do Denner Pires, o trabalho desse cara e dessa excelência que é tão importante para o automobilismo brasileiro. A palavra é excelência. Eu me lembro quando ele começou isso e já de cara angariou muita gente, porque na época era mais um gentleman driver, né? E muitos amigos, fez muitos amigos. Ele era ligado inclusive ao Marcel Visconde, que na época era o importador Porsche no Brasil. E aí a categoria foi crescendo, só que hoje o Denner alcançou um nível, hoje não, já há alguns anos atrás, eu sei que a Alemanha considera a Porsche Cup brasileira a mais bem organizada do mundo. Impressionante. Com certeza, e isso mostra realmente o trabalho, né? Porque, Regi, a dificuldade que é de uma categoria monogestão desse tamanho, né? Ficar tudo em cima de uma pessoa para organizar tudo isso aqui. Mas ele soube formar uma equipe dele. A equipe dele, assim, se olha para aí, eu não sei exatamente quantas pessoas, mas deve ter umas 40. Tá? Fixas e, enfim, na hora das corridas ele contrata mais gente. Então ele sabe escolher as pessoas e todos têm o seu papel, sabendo exatamente o que ele tem que fazer, e aí a coisa funciona. Eu tenho uma curiosidade do Regi, essa talvez pegue um pouco de surpresa, assim, para lembrar do supetão, mas, por exemplo, Porsche é um carro icônico. Tem várias histórias, por exemplo, sempre contam a história, Emerson e Wilsinho, quando um pegou o Porsche do outro e bateu e tudo mais. Você já guiou alguns Porsches. Queria que você falasse alguma história com Porsche, alguma percepção sua, a primeira vez que você guiou, ou alguma história, enfim, tem uma para falar de Porsche mesmo. Tem uma história muito legal essa do Emerson, mas antes eu quero falar o seguinte, eu tenho Porsche, é meu segundo ano, mas é assim, é uma sessão da Bexp Porsche, é um acordo que eu tenho com eles, cada ano a gente troca, então eu acabei de pegar um novinho aí. Qual que é? Macan? Agora é a Macan, antes era a Cayenne. Que beleza, hein? A Cayenne é um pouco grande para São Paulo, no trânsito, onde eu moro, Morumbi, que tem aquela avenida Morumbi, com carro dos dois lados e moto passando ali no corredor, para cá e para lá. Você fica pensando, pô, alguém vai arranhar esse carro. Alguém vai arrancar esse espelhinho retrovisor. Espelhinho. Mas sobre o Emerson, ontem ou anteontem eu estava conversando. Ontem. E é uma pessoa que é cliente da Bexp. O cara já tem, ele deve ter uns 10, 11 Porsches. Ontem ele pegou mais um novinho. Ele pegou um verde. Ele fez um verde britânico, né? Sim. Verde Lotus, verde BRM, com rodas douradas. Tá? Ele fez um carro, ele montou o carro para ele. 650 cavalos. Tá? Ele tem esse poder, né? Uhum. Então ele tem vários outros. Agora, ele me disse que o Porsche que ele tem, não me lembro o ano, mas bem antigo, é esse Porsche do Emerson. O da batida? Olha só. Ele comprou do Emerson. Agora sabemos como localizar esse cara para fazer matéria. É o dono de um Porsche verde com rodas douradas. Ainda mais com esse verde, não tem muitos por aí, né? Não. A hora que você quiser, ele é um amigaço mesmo. Boa. Hoje, e assim, você é uma pessoa... Assim, fala que você é muito conhecido no automobilismo brasileiro, nem começa a descrever. Mas já teve a chance de dar uma voltinha num dos carros assim, desse carro da Porsche? Nem que seja de passageiro? Não,
de passageiro porque, na verdade, é o seguinte, o Denner me ofereceu várias vezes, mais no passado, quando corria Otávio Mesquita, e o Otavinho ganhou corrida, né? Sim. E eu não tinha... Felipe, você sabe, eu podia o quê? Fazer um treininho na quarta, chegava na corrida, eu não estava. Sim. Então, tudo bem, o prazer de você fazer um treininho na quarta e tal, eu já pude mas até rapidinho, fazer. ele te ofereceu para competir? Isso. Para, enfim, uma categoria desses, né? Sim. Gentleman drivers Sim. mais novos um pouco. B. Mas, nossa, agradeci muito. Seria muito legal. Você sabe que uma coisa, eu falo sempre pro Mesquita quando eu encontro, e falo pro Denner, eu acho que perdi o bonde de não ter aceito esse negócio. Porque pensava assim, poxa, eu vou lá, vou fazer papelão e tal. Cara, tantos amigos meus, o Adalberto Batista era meu vizinho, né? Ele era bem gordo e tal. Ele começou com isso, tudo bem, ele teve o Max Wilson como coach e tal, ganhou corrida. Sim. O Otavinho ganhou corrida. Sim. Então era só questão de se dedicar um pouco, ter um coach bacana. Sim. Né? É comum, gente, né, Gui, entrar às vezes no fundo do grid, tá levando pau e tal. Sim. O cara treina e começa a figurar ali Teve como um que protagonista. a gente recebeu aqui no estúdio que falou exatamente isso, o Paulo Totaro. Poxa, meu irmão, estou procurando ele daqui a pouco. Ele combinou comigo, ele está ali fora. O Totaro, inclusive, ontem a gente falou assim, não, que a gente tem que ir lá e encher o saco dos pilotos. Falei assim, vamos imitar a Mari Becker na Fórmula 1 e vamos fazer o grid andando e conversando com os pilotos. Mas, Egi, uma o Paulo coisa... Totaro é maravilhoso, maravilhoso. Queria que ele estivesse andando ainda. Ele falou que recebeu meio que uma intimação. Para que deu já, foi da esposa dele, inclusive. É a única intimação que conta. É a da esposa. Essa conta. Egi, mas agora há pouco estava ali em cima assistindo a corrida e tem uma coisa que eu acho que atrai muito a galera na Porsche. A gente sabe que existe aqui, entre os fãs de automobilismo no Brasil, o saudosismo do barulho do motor. Aqui é uma coisa deliciosa de se ouvir, não é? Deliciosa, deliciosa. É uma coisa que faz muita falta. Estou esperando agora essa nova Stock Car, que eles prometeram um pouquinho mais de um ronco, mas a Stock Car tem um ronco, né? Tem. Embora ela passe agora de V8 para V6, eles prometeram um ronco significativo. O exemplo de tudo é a Fórmula 1, né, Felipe? Sim. Está se estudando, os caras falam da volta do V10, conversou-se sobre V8, porque é exatamente isso que faz falta. Sim. Faz. Honestamente, eu me acostumei. Eu também. Mas teve um ano ano que não tinha barulho nenhum, acho que o primeiro dos... Aí não dá. Eles botaram as cornetas, né? Pode ter um barulhinho. Eu queria, já que você trouxe rapidinho, a gente está fazendo realmente especial de Porsche, mas não dá para você não vir aqui fazer duas perguntinhas de Fórmula 1. O público que está em casa mataria, gente. Norris versus Piastri. Você acha que Piastri vai ganhar ou você acha que pega um pesado com Norris? Não. Eu acho que os dois... Bom, talento é idêntico. O Norris tem mais experiência. Agora, Felipe, obviamente eu não conheço os dois pessoalmente, como você também não. Eles são de outra era, né? Nós somos de outra era. Né? Eu tenho a impressão, pelo que eu já vi de entrevistas do Zac Brown, que há uma preferência pelo Piastri. Então eu só posso imaginar o seguinte, essa preferência, inclusive quando o Norris estava bem na frente dele, essa preferência só pode ser pessoal por questão de comportamento dentro da equipe. E a gente vê que o Piastri de fato é aquela calma, aquela frieza em pessoa, né? Sim. E não posso dizer isso porque não conheço, mas a ideia que passa do Norris é meio assim, filhinho de papai, que é um dos caras mais ricos da Grã-Bretanha, né? Eu não posso acusar assim, porque também não conheço. Sim, percepção. Mas dá impressão. Você vê que ele se abala com as coisas, né? Eu já vi ali atitudes assim dentro do boxe, meio que nada pacífica. Então pode ser isso. Oi, Gi, aproveitando então Fórmula 1, vamos continuar com a galera ali da frente? Campeonato, eu acho que eu estou apostando. Acho não, eu apostei no Piastri. Tá. É a minha aposta também. Mas tem um terceiro personagem nessa história que chama a atenção de todo mundo, querendo ou não, é o Verstappen. Um ano complicado, uma Red Bull que está abaixo do nível. E, inclusive, isso traz de novo os rumores, né? Verstappen pode sair da Red Bull? Você já acompanhou aí quantas mudanças impressionantes de pilotos trocando de equipe?
Você acha, pelo cenário do início do campeonato, o Verstappen pode realmente sair da Red Bull? Ou você acha que ele mantém a aposta para o ano que vem e segue? Não só ele pode sair, como tem muita gente, imprensa da Inglaterra, da Itália, né? Holanda eu não sei porque a gente não acompanha direto, mas que diz que ele já saiu. Sim. Né? Existe essa coisa aí no ar. Pensa bem, bom, o que ele está fazendo, o que ele faz, o que ele sempre fez. Só que agora, imagine essa volta que ele fez na Arábia Saudita. É aquela de 2021 que ele tentou fazer. A pole que não foi. Aquela você via a admiração do Alonso, do Vettel, todo mundo assim, atônito, e ele bateu na penúltima curva. Então essa ele não bateu em nada, e ele surpreendeu as duas McLaren, surpreendeu todo mundo. Aliás, ele surpreende todo mundo. Né? Não acho, e ele mesmo diz isso, não vai lutar pelo título, mas é um cara que, olha, vai terminar em terceiro, quarto no campeonato, só ele é possível, com esse carro que não é ruim. Sim, mas não é ruim. Mas não é um dominante. Carro dominante como era. E a gente sabe que é um carro que só ele dirige, né? Só ele pilota, né? Não sei se é a forma como é o conceito do carro, mas é só ele. Qualquer adversário que puser lá, ele vai ser dominado facilmente. Eu apostei nisso. Tirando o Pérez do lado, porque o Pérez, nesses últimos anos, de fato, deixou muito a desejar, mas foi um cara que fez pole, foi um cara que venceu corrida. Mas tirando o Pérez, eu acho que o Tsunoda é o piloto que mais vai dar trabalho ao Max. Não é? Dar trabalho não quer dizer que vai chegar ameaçar a posição, mas pode sim andar 1 décimo, 2 décimos dele. Eu já esperava que já tivesse acontecendo. Eu tenho uma que é Bortoleto. Se tem alguém que viu o brasileiro chegar à Fórmula 1, foi você. Se tem alguém que conhece também a exigência do público brasileiro, é você, embora exista também hoje um público novo que consome Fórmula 1 de forma diferente. Gabriel Bortoleto, nesse bipolarismo que existe entre quem fala que porcaria, ou que não, é o Brasil, onde você fica com as primeiras 5 coisas? Imagina, isso aí, essa coisa de falar o Bortoleto não vai dar certo, isso não tem cabimento. Olha o que ele fez na carreira, é uma coisa que só o Piastri fez, de ganhar todas as categorias de base até chegar à Fórmula 1. Está muito longe disso, porque é o que ele me fala sempre. Aliás, ele não fala, eu deduzo, eu falo para ele e ele concorda, que ele é muito cuidadoso em tudo que fala. Ele não podia perder o bonde. O bonde estava passando, ele tinha que pular. Ele não poderia saber que no final de tudo ainda ia sobrar uma vaga na Racing Bulls, que o Hadjar, que é um cara está se mostrando para mim, é a revelação do ano até agora. Mas era um cara que o Bortoleto derrotou, né? E várias vezes deu, vamos dizer, não deu show, mas mostrou que é melhor. E ele podia estar nesse carro, a coisa seria diferente. Mas a chance que surgiu, não tinha nenhuma outra vaga quando surgiu essa da Sauber. Então ele tinha que pular mesmo. Bom, ele é tão conceituado que a McLaren hesitou muito em aceitar, né? Principalmente porque futuramente é Audi alemã, não principalmente não, porque ela não queria perder o Bortoleto. O Tony Kanaan, que você sabe que ele pertence ao staff da McLaren, e hoje não é só a Indy, é Indy, Fórmula 1 em geral, automobilismo em geral, o Tony me falou que um teste que o Bortoleto fez na Áustria, o Tony falou isso, pode ter sido ocasional, mas ele foi mais rápido que dos três. Que Piastri, Norris... Pode ter sido naquele dia. Mas que ele é bom, ele é rápido, não tenho a menor dúvida. E consciente, cabeça no lugar, frio. Eu aposto muito no Bortoleto. O brasileiro. Quando ele entrou na Fórmula 1, eu disse na primeira transmissão, escrevi, falei no meu canal do YouTube, aliás, Automotor por Reginaldo Leme. Falei, meus amigos brasileiros, eu sei que vocês são exigentes. Não cobrem do menino agora.
nesse ano, nem no segundo ano. Deixa para cobrar mais tarde, que ele vai entregar. Então, esse é o caso, né? Eu tenho certeza que ele vai. Bem, eu tenho mais uma de Fórmula 1 Vamos aqui para lá. fechar minha parte, mas o Felipe falou, né, sobre conhecer. Tem um piloto do grid atual que você conhece, você já entrevistou algumas vezes e que está nos holofotes nesse momento, que é o Hamilton. Um começo de trajetória muito difícil na Ferrari. E uma coisa que tem chamado a atenção é um discurso até de certa forma derrotista da parte dele. Na semana, as últimas 2 semanas, ele deu declarações assim, falando, preciso de um transplante de cérebro para entender o carro. Edi, como explicar esse momento do Hamilton e o que pensar daqui para frente? Será que o Hamilton pode acabar no final do ano falando, putz, deu para mim? Eu acho que não, né? No momento em que ele melhorar, ele obtiver alguns resultados, eu acho que sim. Não esse ano, mas vamos dizer, no próximo ano. O contrato é de 2 ou 3, né? Fala 2 e falam 2 mais 1, então... Então, eu acho que é uma interrogação muito grande. Eu esperava... Aliás, ele nos testes ele foi o que eu esperava, na primeira corrida foi o que eu esperava. Eu apostei com meus amigos aí, esses novos torcedores aí, que tem aqueles grupos que eu recebo 2.500 mensagens por dia, né? Então eu disse para eles assim, ele vai andar sempre próximo ao Leclerc, às vezes na frente. Não é o que está acontecendo, mas largou na pole e venceu uma corrida sprint, que não conta para as estatísticas, mas venceu. Venceu. Então ele é um cara capaz disso. O que aconteceu naquele dia? Ele casou com o carro naquele dia. Você viu que ele largou na frente e não deu a menor chance para ninguém. Ninguém encheu o saco. Então eu acho que isso pode vir a acontecer, a gente tem que dar um tempinho aí. Agora, você falou, eu não vi o Hamilton derrotista como eu vi. Aliás, eu vi, mas não era com ele mesmo, era numa época que ele estava frequentando aí as baladas, essas coisas todas, ele estava desconcentrado, não estava entregando. Ele se considerava o melhor, como ele fatalmente era, mas estava desconcentrado. Isso na McLaren ainda. Então agora você vê que ele está admitindo, apesar da dificuldade de entender o carro, de entender a equipe, ele está admitindo que o problema é ele. Sim. Então isso assim não me surpreende tanto conhecendo a pessoa que ele é. Ele é um cara honesto, leal, fiel, humano, talvez mais humano que todos os... Ele e o Vettel mais humano que todos os... O setor... quer dizer o seguinte, de humanidade, sim. Né? Maior que todos os outros. Então ele é um cara... Eu gosto muito dele pessoalmente, as atitudes dele. Então isso me surpreende um pouco. Mas é honesto em dizer. E a última vez ele falou assim, gente, não é o carro. Né? Sim. A minha última não é Fórmula 1, é Reginaldo Leme. Regi, o que eu acho interessante observar às vezes na carreira de alguns colegas é como o mundo dá voltas e roteiros inesperados acontecem. Por exemplo, você sai da Globo, que aliás está completando 60 anos e você faz parte dessa gloriosa história. Não mostraram nenhuma vez, mas faço parte. Mas não vão mostrar. Tá aqui na retina e não até que é capaz não deles esquece. ignorarem um pouco a Fórmula 1, mas vamos lá. Aí você sai da Globo e todo mundo imagina... Não tem mais Fórmula 1 com o Reginaldo Leme. Pumba, Fórmula 1 vai para a Band. E se alguém provavelmente... Quando você já estava na Band, inclusive. Eu já estava. Exato, você foi antes. Então, não foi nem porque ele foi para a Band, foi para a SBT. Não. E o que eu acho interessante é isso. Talvez se alguém 10 anos antes falasse, Reginaldo, você vai sair da Globo, você vai para a Band, com a sensação de que acabou, e aí, pumba, Fórmula 1 vai. Outra coisa... Bem, amigos, quem imaginaria que vocês se reencontrariam na Band? Como está sendo esse retorno ali? Eu sei que não é diretamente na Fórmula 1, mas no último no Galvão e Amigos, no último tiro, com a história dos 40 anos da vitória do Senna e tudo mais. Como foi esse reencontro? E fale um pouco dessas histórias da vida, porque você já deve ter passado por isso algumas vezes. Eu citei só as últimas. Com ele foi uma dupla de 38 anos. Aí eu fiquei 41 na Globo. E 41 anos, não o tempo todo em Fórmula 1. Aliás, Fórmula 1 no segundo ano. Segundo ano. 80. Estou bobeando aqui, 88? Pode ser? Não. Não, foi antes. 78. 78.
E aí, mas depois a gente se encontrou várias vezes, aí ele fez os negócios dele, saiu para outro caminho digital, a gente se fala muito, principalmente por WhatsApp, mas eu sou incrivelmente ocupado, muito mais do que eu gostaria, e ele também, né? Se bem que ele gosta disso, ele gosta mais do que eu. E desde a entrada dele lá, a gente sempre participou de conversas, de almoço, de jantar com a direção. Aliás... Ele te ligou, como é que foi? Ele te ligou, ô Regi! Ou alguém da Band falou, Regi, o homem tá vendo? Felipe, ele não é disso. Ele não é disso. Quando a coisa estava no ar, eu fui, porque isso que eu ia dizer antes, eu sou tratado na Band de uma forma que eu jamais fui tratado em nenhum lugar. Tudo bem que eu só trabalhei em 2 lugares e fiz uns freelancers na Veja. Estadão e Globo. E fiz uns freelancers na Veja. Mas do jeito que eu sou tratado na Band, pelo dono, pelo diretor geral lá de conteúdo, que é o Rodolfo Schneider, pelo diretor de esportes, que é o Denis Gavazzi, pela turma toda. Cara, eu tenho um tratamento lá, Felipe, que eu agradeço muito e não quero sair de lá nunca. A Fórmula 1 vai sair, mas eu não vou. A gente já combinou de fazer Stock Cars. Particularmente posso dizer uma coisa que não está realizada ainda, mas eu provavelmente eu vou ter um quadro em todos os programas do Galvão, um quadro pré-gravado. Sim. Esteja ou não presente, é um quadro ali falando de Fórmula 1, de Stock Car. E, bom, sim, todo mundo viu como ele me recebeu no programa, quando ele fez o convite, ficou feliz demais. É uma coisa curiosa, assim, que sempre que ele estava sozinho comigo, assim, fazendo foto, ou estava sozinho, depois nós fomos jantar, ele falava assim, mas você está muito bem. Ele sabe que eu sou mais velho que ele. Mas você está muito bem. Eu falei, obrigado, Galvão. Passava meia hora, mas você está muito bem. Enfim, é bacana ouvir isso. E, cara, é um amigo para sempre, né? É um cara com quem eu tive problemas de trabalho, né? Como qualquer um tem. E com ele é difícil mesmo. Por que é difícil, Felipe? Não é nem questão pessoal dele. O Galvão é um cara que gosta de ter a última palavra. E ele, como narrador, enfim, ele comanda a narração, comanda, dá espaço para esse, ou não dá, ou tira desse, ou tira do outro. Então eu falava bem menos com ele. Um dia desse, os caras falando assim, na frente dele, você gostaria de ter a dupla de novo? Eu falei, adoraria, mas eu tinha que falar mais. Hoje eu falo mais. Ele também riu, Mas isso acontece. Fora, a gente podia fazer uma transmissão em que eu terminava e disse para ele assim, não fui bem. Ele sempre falava assim, não, você foi ótimo, você falou tudo que você queria. Mal sabe ele, né? Mas termina uma transmissão, você conhece isso, o Galvão numa mesa de jantar, numa conversa, num bate-papo, um amigo espetacular. E com história, né? E naquela época a gente bebia um pouco. Regi, só uma coisa para não passar batido. Na sua resposta você falou, a Fórmula 1 vai sair da Band, mas eu não. Foi uma expressão, assim, você está querendo dizer, quando ela sair, eu fico, ou por ser uma... Não, é isso, mas assim, eu não acho que fica. Né? Eu não acho que fica, eu não sei como é que está a negociação, mas eu sei que a Globo, obviamente, está na parada, mas eu tenho ouvido muito falar de... Streaming. Tenho ouvido muito falar, e os canais de streaming cresceram muito. Sim. Então, numa dessas, a gente tem uma surpresa aí, sabe? Os canais internacionais. Claro. Né, cara? Sim. Tá. Vamos ver. A gente com certeza vai ficar de olho. Assim, Regi, foi uma honra ter tido você aqui no nosso estúdio. Um bate-papo daqueles que engrandece muito todo esse trabalho que a gente está fazendo aqui. Muito obrigado mesmo. Obrigado, cara. Obrigado. Felipe, também. Bonita muito jaqueta, obrigado. Reginaldo. Obrigado. Essa aí é bonita. Obrigado. Se ele deixar ele na cadeira, depois eu levo ela para mim. Não vai deixar. Mas, galera, esse foi mais um Estúdio Motorsport.com aqui na Porsche Cup, celebrando os 20 anos da categoria. Fiquem ligados, vem muita coisa legal por aí. Então, valeu, muito obrigado e até a próxima.